Fala, meus queridos, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra nós. E se não é inscrito, se inscreve no canal, comece a acompanhar nossos vídeos, vai valer a pena. Você vai ir bem no seu Cartola. No mais, vamos escalar hoje nosso time bons e baratos e nosso time valorização para a 14ª rodada. Vamos ver como é que ficou a escalação? E bora lá pro vídeo então. Pessoal, esse aqui é o time do canal de bons e baratos. Se tu diz, Mané BB, né? Fez 82,54, né? Na última rodada, para um time de bons e baratos é uma pontuação muito boa, certo? E como a gente faz em todo vídeo de bons e baratos e de valorização, a gente já deixa o time previamente pronto aqui para não perder muito tempo, né? Mesmo porque a gente já fez o time principal. Quem quiser ter um cardzinho no final aqui do vídeo, né? Para dar uma olhadinha lá no time principal, que é lá, né, que a gente dá as melhores opções para a rodada, 2, 3, 4, 5 por posição, né? E esse time de bons e baratos, né, e o time de valorização são times alternativos, para dar opção para quem está precisando ainda de cartoleta ou para quem não tem um patrimônio suficiente, né, para escalar o time que quer, para encaixar uma ou outra peça ali viável para a rodada que possa pontuar bem. Tá, ok? Então esse aqui ficou o nosso time de bons e baratos, né, para 14ª rodada. A gente optou aqui pelo Jordi pro gol, certo? Porque o Jordi é um dos goleiros com melhor média dentro da competição, certo? É o líder em defesas difíceis, já fez 34 defesas difíceis, certo? É quase 3 defesas difíceis por partida. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza, tá? E o Fortaleza fora de casa, né? É um time que não exige muito dos adversários. Então a gente tá contando aí, de repente, com sorte aí, de uma ou outra defesa difícil do Jordi e que ele consiga, de repente, segurar o SG contra o Fortaleza, tá? É uma opção mais de segurança, vamos dizer assim, né? Na lateral aqui de bons e baratos a gente vai com o Rafinha, certo? Já tem 2 assistências na competição, 7 roubadas de bola. Rafinha não começou muito bem, né? Teve um bom jogo no Clássico contra o Botafogo. E agora vai jogar em casa novamente. Então o Rafinha é um lateral muito ofensivo, né? Chega bem à frente, então tem chance, tem tudo aí para ir bem. Ainda mais que o Grêmio, existe a possibilidade real do Grêmio ir com o time reserva por causa do jogo quarta-feira de que vem da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Paranaense. Na outra lateral, tá? A gente tá dobrando o CSA. Mas é como eu sempre falo no vídeo, esse time aqui de bons e baratos, a pontuação não é tão importante assim. Se fizer uma boa pontuação, ótimo. Mas é um time que, para você pegar uma ou outra peça e encaixar no seu time principal, certo? Então a gente tá dobrando aqui a defesa do CSA, mas não assim pensando em SG. Pode acontecer, pode acontecer de ganhar o SG, mas a gente tá dobrando por quê? Porque o Jordi, como eu falei, é o recordista em defesas difíceis na competição, certo? E tem uma das melhores médias do campeonato. E o Carlinhos tem uma média, tá entre as melhores médias básicas entre laterais do Cartola, ou seja, o Carlinhos não precisa de SG para pontuar bem. Pode ver, Fortaleza é o vice-lanterna, tá muito mal na competição. Vira e volta é vazado, né? Perde o SG, mas o Carlinhos sempre consegue pontuar. E quando consegue manter o SG, faz pontuações muito boas, tá? Então a gente tá indo com o Carlinhos, né? Esse lateral aqui veterano do CSA, porque a média básica dele é muito boa, ele não depende do SG, né? Para pontuar bem. Na nossa dupla de zaga, a gente vai com o Luan, né? Acreditando no sistema defensivo do Palmeiras, que até algumas rodadas atrás era o melhor do país, né? Ficou mais de 1000 minutos sem sofrer gols, 33 partidas invictos, enfim, as últimas partidas que não vem muito bem, mas a gente tá confiando aí numa recuperação do Palmeiras, a gente em casa, contra o Bahia, mesmo porque o Bahia, nos últimos 5 jogos fora de casa, só fez gol em apenas um, tá? Então o Bahia tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Na Fonte Nova não, na Fonte Nova o Bahia atropela, é super ofensivo, mas fora de casa ele não consegue repetir essas atuações, tá? O outro zagueiro que a gente vai escalar é o Valdo, certo? Não contando com o SG, porque a Chapecoense costuma tirar o SG de seus adversários. Em 5 partidas fora de casa, a Chapecoense marcou gols em 4. Né? Então a chance é muito grande do Ceará perder o SG. Mas como o Valdo tem algumas pontuações interessantes dentro de casa, tá? As melhores pontuações dele são dentro de casa, né? Ele já tem 13 roubadas de bola na competição. A gente tá contando aí que de repente que o Valdo consiga aí uma ou outra roubada de bola e pontuar mesmo perdendo o SG, tá? Mesmo porque ele tá num preço muito bom, né? Tá custando apenas 3,72, deixa eu ver, o preço dele 4,39 cartoletas, tá? Então tá com um preço muito bom, muito bem acessível. Agora aqui eu acho a parte mais forte desse time de bons e baratos, tá? Caberia até num time principal, certo? É o Léo Senna, meio campo do Goiás, certo? Recordistas em roubada de bola, né? No meio de campo. O Léo Senna, se eu não me engano aqui, vamos lá, o Léo Senna é o terceiro, né? Melhor ladrão de bola do Cartola
entre os meio-campistas. Só perde por Márcio Araújo, né, da Chapecoense, e por Gregory do Bahia, certo? Tem uma média muito boa, certo? Sempre constante, consegue roubar aí 2, 3 bolas por partida. O confronto contra o Vasco favorece. O Goiás dentro de casa sempre é muito forte, tá? O Vasco melhorou bastante, saiu da zona de rebaixamento, saiu, mas ainda é um time ainda que tem uma certa fragilidade, tá? Principalmente atuando fora de casa. Nosso outro meio-campista é o Patrick. Todo mundo sabe que o Patrick Pacartola é excepcional. É um jogador moderno que pontua defensivamente roubando bola, ofensivamente sofrendo faltas, finalizando, dando assistência, né? Então é um jogador muito bom para Cartola. Tá num preço acessível para bons e baratos, 8,11, né? Cartoletas. Vai jogar contra o Corinthians, né? O Internacional dentro de casa é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Então tem tudo aí pro Patrick pontuar muito bem. A gente só não sabe se o Odair vai poupar alguém por causa do jogo agora do meio de semana, no caso de hoje, né, contra o Cruzeiro, as semifinais. De repente por causa de desgaste físico ou contusão. Mas se acontecer alguma mudança aí, a gente vai ver no vídeo de revisão sexta-feira, tá? O nosso outro meio de campo é o Gerson, certo? Eu acredito que o confronto contra o Grêmio é um dos melhores para se apostar nessa rodada. É um clássico, né, nacional, um jogo dificílimo, mas o Grêmio aí tem tudo para poupar e com isso o Flamengo se torna favorito aí nesse jogo, né? Porque o Flamengo dentro de casa sempre é muito ofensivo, costuma marcar muitos gols. O Gerson tá aparecendo bem na frente, certo? Já tem um gol na competição, 6 roubadas de bola, é um jogador bem polivalente para quem joga ali no meio, né? Vem de 2 pontuações boas. De repente é uma boa aposta aí para quem não tem dinheiro para botar uma Arrascaeta, enfim, né, um jogador mais caro. O Gerson se encaixaria bem aí nesse perfil, certo? Nosso ataque a gente vai com o William Bigode, né? Tá custando apenas 7,58 cartoletas. Só tem 2 pontuações na competição, pontuações baixas, mas o confronto contra o Bahia favorece, né? O Palmeiras em casa sempre é muito ofensivo, costuma marcar muitos gols, né? Então a gente tá apostando aí que se o William jogar efetivamente, realmente é uma boa aí para time de bons e baratos. E vamos apostar aqui na dupla de ataque do Goiás, o Michael, né? Jogador rápido, muito habilidoso, brigador, certo? Tem só um gol na competição, mas tem 24 finalizações, chuta muito de fora da área, tá? Arrisca bastante. Né? E como eu falei, o confronto Goiás contra o Vasco, eu acredito que é favorável para o Goiás sim, né? E para bons e baratos, o Kaique e o Michael se encaixam muito bem, né? Para time de bons e baratos por causa do preço, né? Principalmente o Kaique, tá? Porque o Kaique tem 6 gols na competição, né? 2 assistências e é o cobrador oficial de pênaltis do Goiás, né? Então a chance dele fazer uma pontuação boa jogando dentro de casa é grande, certo? E a gente vai com o técnico, a gente vai com o Odair Helma, né? E dentre os técnicos abaixo de 10 cartoletas aí, tá custando 10,30 cartoletas, é o que tem mais possibilidade de ir bem na rodada, né? Que tem chance real de manter o SG e ganhar o jogo e pontuar bem com seus jogadores. Mesmo porque eu já falei, vou repetir, o Internacional é o terceiro melhor mandante, né? Do Campeonato Brasileiro, fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Internacional não consegue desempenhar, por exemplo, os jogos que vem fazendo na Libertadores fora de casa. Mas no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, ele tá confirmando, tá? Assim como na Libertadores, né? Dentro de casa vem jogando muito bem, tá? Então nosso time ficou, por bons e baratos do canal, ficou custando 98,49 cartoletas, um time bem acessível, certo? E acredito que, como eu sempre falo, não é um time para ser copiado, né? É um time para você tirar um ou outro jogador e colocar no seu time principal, que eu acredito que tem tudo para ir bem aí, certo? Tem algumas menções honrosas aqui que dá para botar aqui, né? Nesse time de bons e baratos, por exemplo, aqui não citei, porque a gente já deixa o time pronto, né? Mas tem o Juninho do Fortaleza, que vem mandando uma boa média, é o cobrador oficial de pênalti de Fortaleza. O Fortaleza vai jogar fora de casa? Vai. Mas sempre existe aquela possibilidade de pênalti e o Juninho rouba uma outra bola ali, então consegue pontuar bem, tá? Tinha outros jogadores? Tinha, mas como a gente já deu muita opção no time principal, a gente prefere já deixar o time pronto para não se estender muito no vídeo aí do bons e baratos de valorização. Tá ok? Então esse aqui ficou o time de bons e baratos do canal, custando 98,49 cartoletas para a 14ª rodada. Pessoal, vamos o nosso time de valorização do canal, né? O nosso time de valorização, olha, Mané Cartola, tá? Fez 78,04 na última rodada, né? E é uma pontuação excelente para time só de valorização, tá? Geralmente time de valorização você foca só no patrimônio, em ganhar cartoletas. Aí valorizou 16 cartoletas na rodada, tá? Vou até confirmar aqui. 16 cartoletas mesmo, né? Pra não falar nada de errado, né? 78. Lá.
Valorizou 12,45 cartoletas, tá? Me desculpem. Mas é uma valorização boa, sim, né? A nossa meta é valorizar de 10 a 15 cartoletas por rodada. Então, estamos conseguindo fazer isso, tá? Costumo dizer que essa aqui é a estrela do canal, né? Esse time é a estrela do canal. Por quê? Porque no Nacional, se a gente vier aqui e colocar por patrimônio a classificação, aqui, ó, a gente está ocupando a posição 425 do ranking nacional. Perdemos 4 posições aí, a gente estava na 421. Nosso objetivo é chegar entre os 100 times mais ricos do Cartola. No universo de mais de 8 milhões de cartoleiros, é uma posição excepcional, tá? Então a gente está entre os times mais ricos do Cartola, com 246,47 cartoletas. Então, como eu sempre falo, né? Se você ainda está precisando de cartoletas, ainda precisa de um pouquinho, enfim, né? Às vezes acontece, ou se você está começando a jogar o Cartola agora, né? E quer valorizar, ganhar cartoletas para daqui a algumas rodadas começar a escalar o time que quer, eu sempre falo assim, ó, dá uma focada nesse time aqui de valorização do canal, que ele não decepciona, tá? É de 10 a 15 cartoletas por rodada para valorização, tá certo? Mas já deixei o time escalado aqui. E até me surpreendi, tá? É um time que tem potencial de pontuação também, tá? Comecei a escalar, comecei a ver as peças. Aqui vocês podem perceber, eu escalei aqui todos os jogadores precisam de menos de 2 pontos para começar a valorizar. Muitos deles até valorizam negativamente, tá? Se pontuar negativo ainda, mesmo assim ainda vão valorizar, certo? Tirando aqui o Dudu que está precisando de 2,5 se eu não me engano. Mas como a média do Dudu em casa é acima disso, não me preocupo tudo, então tem tudo para valorizar, certo? Colocamos aqui o Tadeu, né? Tá muito valorizado. Na última rodada fez menos 9 contra o Santos, certo? Mas é um goleiro que já tem 27 defesas difíceis na competição. Ficou 4 jogos sem sofrer gol. Confronto em casa contra o Vasco favorece, né? Então escalamos o Tadeu para valorizar aí no nosso time de valorização. O Jorge foi a maior decepção, talvez, da 13ª rodada, né? Do time todinho do Santos. Eu acho que foi um dos poucos que, naquela goleada de 6-1 contra o Goiás, que desvalorizou, né? Que pontuou negativamente. É um clássico, mas como é um time de valorização, né? Para ganhar a cartoleta tá valendo, porque a média do Jorge é altíssima, ele já tem 3 assistências na competição e é o lateral que 21 roubada de bola, é o lateral que mais finaliza, tá? E é muito ofensivo. É um clássico, tem muito cartão, mas ele tá precisando de pouco para valorizar e é time de valorização e é isso que a gente tá buscando aqui, né? Ganhar cartoletas, tá? A pontuação desse time aqui não é tão importante assim, né? A gente quer com esse time, quanto mais cartoletas, melhor. Certo? Outro que desvalorizou na última rodada, decepcionou porque tinha uma média muito boa, jogando fora de casa, né? Foi o Marcos Rocha. Aliás, o Marcos Rocha vem numa decrescente já algumas rodadas, tá? Podem perceber, nas últimas 4 rodadas vem numa decrescente. Esse ano o Diogo Barbosa tá melhor que ele. Mas como eu sempre repito, aqui é time de valorização, então tá valendo. Escalamos Marcos Rocha, tá? Contra o Bahia, o confronto favorece. O Palmeiras dentro de casa sempre é muito forte, né? Sempre é muito ofensivo. Consegue, na maioria dos jogos, manter o SG, né? E fazer alguns gols, tá? A dupla de zaga, a gente vai com o Dedé. O Dedé tá um pouquinho desvalorizado, certo? Mas é um zagueiro muito bom para Cartola. Já tem 20 roubadas de bola, certo? Ficou apenas 3 jogos sem sofrer gol, porque o Cruzeiro tá numa fase muito ruim. Mas vai enfrentar a equipe do Avaí, que tá numa fase pior ainda, que é a lanterna da competição. E dos 5 jogos que o Avaí teve em casa, só fez gol em apenas 1, tá? E o Dedé ainda tem o bônus da bola aérea, né? Porque o Dedé já tem 2 gols na competição. Sempre se apresenta muito bem no ataque adversário, certo? Então, como está precisando de muito pouco para valorizar, escalamos o Dedé. Outro jogador que escalamos aqui para valorização, eu não gosto muito dele, tá? Para Cartola, não estou falando como jogador, né? É o Arboleda, tá? Do São Paulo. São Paulo tem uma das melhores defesas da competição, tanto é, né? Que segurou já alguns SGs aí dentro do campeonato, certo? Só que o Arboleta aqui, ó, só tem 6 roubadas de bola na competição. É um zagueiro que não rouba muito bola, pelo contrário, faz muita falta, tá? Já tem 11 faltas cometidas e 2 cartões amarelos. Mas para valorização, tá valendo. Ele tá precisando de menos 0,6, se eu não me engano, para começar a valorizar. Então qualquer um pontinho aí já tá começando a valorizar. E como eu acredito aí que esse clássico aí, de repente pode ser um jogo muito entrucado aí, e clássico tem muita probabilidade às vezes de sair 0-0, né? Principalmente entre Santos e São Paulo, que tem dois sistemas defensivos bons, né? Estão entre os melhores da competição. Pode ser, não sei, mas é só para valorização, tá? Se fosse para escalar em outra situação, não escalaria o Arboleda, tá? Porque pode ver, ó, dos 1, 2, 3, 4, 5 jogos que ele jogou, só pontuou bem em 1, né? Então é meio complicado, tá? O meio de campo aqui, acredito que nosso meio de campo ficou muito competitivo, tá? Dá para jogar com esse meio de campo também no time principal, quem quiser. A gente escalou o Rafael Veiga, tá? Que não tem grandes médias, tá? Mas dentro de casa costuma atuar bem. E ele agora tá com esse bônus, que ele é o cobrador de falta, o cobrador... Perdão, pessoal. Cobrador de pênalti oficial do
do Palmeiras, né? Então se jogar e se tiver pênalti, ele que bate. Então tá valendo, né? Tá bem desvalorizado. E vale a pena sim, se ele acabar fazendo um gol, enfim, ou fazendo uma boa partida ali, pontuando positivamente, já vai valorizar bastante, tá? Temos aqui o Everton Ribeiro, né? Porque eu acredito que dentre todos os confrontos, um dos melhores é o Flamengo e o Grêmio, pela possibilidade real do Grêmio ir com o time reserva, né? E o Flamengo tá precisando da vitória, o Flamengo joga bem dentro de casa, é muito ofensivo, né? E o Everton Ribeiro é um cracaço de bola, né? Pro Cartola, às vezes, ele dá aquela negativada, tá? Mas tirando o Cartola, nossa, o Everton Ribeiro joga muito, né? Então, como ele tá desvalorizado e negativou no último jogo, a gente colocou ele, já tem 3 assistências na competição, né? Tem tudo aí, ele, a Arrascaeta ali no meio, o Gerson ali, para fazer um bom jogo contra o Grêmio, quem sabe pontuar bem, tá? Outro jogador que a gente escalou aqui foi o Cícero, pouco lembrado pelos cartoleiros, mas tá vivendo o Campeonato Brasileiro sensacional. Um dos melhores jogadores do Botafogo. Se o Botafogo tá na posição da tabela onde se encontra, muito se deve por causa do Cícero, tá? Já tem 3 gols na competição, uma assistência, 17 roubadas de bola. Tá se mostrando um jogador muito completo pro Cartola, tá? Ou seja, tá pontuando em todos os scouts. E como o Botafogo vai jogar em casa, e assim como o Grêmio Atlético Paranaense pode poupar para a semifinal da Copa do Brasil semana que vem, o Cícero é uma excelente opção para valorização, inclusive com potencial para pontuar, né? Bom também para times principais. Como eu falei, nosso meio de campo aqui do time de valorização ficou muito bom, tá? E o nosso ataque também ficou um ataque bom para valorização. A gente colocou o Dudu, que não tá num bom momento, tá? Mas o Dudu é um baita de um jogador para cartola, né? É aquele tipo de jogador aguerrido, volta para marcar, rouba a bola, sofre falta, finaliza muito, dá assistência, né? Inclusive é um baita de um garçom, né? Só que só não tem assistência ainda na competição, porque as assistências que ele teve esse ano foram no início do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras ainda não estava no Cartola, e foram em outras competições, como Copa Libertadores, por exemplo, e Copa do Brasil, tá? Mas o Dudu é uma baita de uma opção, ainda mais estando desvalorizado, para valorizar. Tudo bem que ele precisa de um pouquinho mais, ele precisa de 2,5 para valorizar, mas acredito que jogando dentro de casa ele vai conseguir isso, tá? O outro atacante aqui é o Marrone, que decepcionou na última rodada, né? Mas era uma aposta. Mas o Marrone, por incrível que pareça, as melhores pontuações dele fora de casa. Ele tem uma média de 5 a 5,5 pontos jogando fora. Então a gente tá apostando no Marrone porque ele tá desvalorizado. E como o Vasco vai jogar fora de casa, se ele manter a média jogando fora e as pontuações que ele faz jogando fora, ele vai valorizar com certeza, tá? E o nosso outro atacante é o Bruno Henrique, tá desvalorizado, jogando dentro de casa. Tem tudo para ir bem, certo? Já tem 6 gols na competição, uma assistência, o ataque do Flamengo é o melhor da competição, né? Então tem tudo para valorizar. E o técnico é o mesmo do time de bons e baratos, é o Odair Helman, né? Que fez uma pontuação baixa na última rodada e tem tudo agora para valorizar nessa, certo? Ficou um pouquinho salgado, ficou 151,73 cartoletas, né? Mas você pode pegar aqui um ou outro jogador mais barato aqui, que com certeza vai valer a pena para valorizar, certo? Então esse aqui foi o nosso time de valorização para a 14ª rodada, tá, do Cartola. Você pode usar até alguns jogadores que estão aqui, estão desvalorizados, você pode botar no seu time principal, porque esse time de valorização ficou com um potencial muito bom para pontuar também, ok? Pessoal, então é isso. Time de bons e baratos de valorização do canal escalados, certo? Tudo bem, nós vamos ter uma revisão sexta-feira. A gente, toda sexta-feira, né, véspera de sábado, véspera de fechar o mercado, a gente lança o nosso vídeo de revisão e lá a gente atualiza os 3 times. Mas eu acredito que ficaram muito bons os times de bons e baratos de valorização, tá? Porque geralmente não se preocupa muito com a pontuação desses times, né? A gente quer dar opção para você, né? Para você escalar no seu cartão, pegar um jogador ali mais barato, o potencial, né, para valorizar e para pontuar, para você colocar no seu time. Mas no mais eu acredito que ficou muito bom. Esses 2 times aí podem surpreender na rodada, podem ganhar cartoletas e pontuar bem, tá? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. No mais, pessoal, vai ter o cardzinho aqui, ó. Quem quiser saber mais opções e as melhores para a rodada que estão no nosso time principal, é só dar uma olhadinha aqui, tá? Lá a gente dá 2, 3, 4, 5 opções por posição, certo? Daí você vai lá e monta o seu time de acordo com a sua personalidade, com a sua intuição, né? Não é legal copiar, o legal é você captar as informações e montar o seu time. No mais, a gente se vê sexta-feira no vídeo de revisão. Um grande abraço para todos, beijo no coração, vamos que vamos, fui!